Olá meus amigos, tudo bem? Professor Leonardo para mais uma aula de ciências. E hoje a gente vai falar sobre astronomia. Acho que vocês já devem conhecer a astronomia. É a ciência que estuda o espaço. É o ramo da ciência que vai estudar os astros, o Sol, os planetas, as galáxias, o universo em geral. Então é um ramo da ciência muito fascinante e que a gente acaba vendo muito na cultura pop, né? Nos filmes, etc. Como Star Wars, como Guerra das Estrelas, tudo mais. Até na Marvel a gente vê muito sobre o universo, né? A gente tem o Senhor das Estrelas, né? Que é dos Guardiões da Galáxia. Então a gente vê muito sobre o universo, mas hoje a gente vai estudar um pouco sobre isso. E eu gostaria de começar fazendo uma análise sobre a presença da astronomia nas culturas. Toda cultura do planeta sempre olhou com muita curiosidade para o céu. A China, por exemplo, olhava para o céu e via lá os asteroides passando, as estrelas cadentes, e eles pensavam que eram dragões. Lá no Egito Antigo, eles criaram toda a mitologia em cima das estrelas. Na Grécia, não foi diferente. Então, em todo o planeta, sempre se teve muita curiosidade ao olhar para o céu. As pessoas olhavam para o céu e se perguntavam o que eram aquelas luzes, o que eram aquelas estrelas que passavam ali se movimentando. Isso despertava curiosidade. Então isso acabou movendo muito a cultura do mundo. E cada cultura buscou suas próprias respostas para o que viam no céu. E foram interpretando do jeito que eles podiam, com as ferramentas que eles tinham. Isso criou uma diversidade cultural no mundo em torno da astronomia, que é riquíssima, que é muito massa. A gente vai ter como princípio aqui a astronomia náutica. O que foi isso? Foi quando os navegadores descobriram que dava para se guiar no mar olhando para o céu. Como que fazia isso? Antes do surgimento de tecnologias como GPS e equipamentos que a gente usa hoje em dia para se localizar, em diversas culturas os navegadores passaram a se guiar através dos astros. Como que eles faziam isso? Eles poderiam saber onde eles estavam e para onde eles deveriam ir, olhando para o céu, vendo constelações, vendo estrelas e se baseando por elas para ir naquela direção, e eles sabiam que se fosse naquela direção iam chegar em um determinado local que era do interesse deles. Com o tempo começaram a surgir até algumas tecnologias, como os sextantes, que era tipo uma lunetazinha, vou colocar a imagem aqui na tela, que eles usavam para medir onde as estrelas estavam e a qual distância eles estavam de onde eles queriam chegar. Que quando eles chegassem lá, aquela constelação, aquela estrela ia estar a uma tal distância. Então o sextante acabava ajudando a se localizar dentro do espaço, com auxílio das estrelas ou das constelações. Até hoje, essa ferramenta e a astronomia é utilizada dentro dos meios de transportes náuticos. As pessoas ainda conseguem fazer isso hoje e é bem interessante. Inclusive você até encontra sextante para vender na internet, que você pode querer aprender a usar, vai saber. Uma outra coisa sobre a astronomia é que ela também foi utilizada para medir o tempo. Veja só que interessante, a gente faz isso até hoje, inclusive. Algumas culturas elas foram desenvolvendo métodos para medir o tempo e marcar datas nesse tempo que eram importantes para eles através dos astros, seja o Sol, a Lua, etc. Os egípcios fizeram isso, os babilônios fizeram isso, os incas fizeram isso. Então é algo que aconteceu no mundo todo. Na China, na Ásia, isso aconteceu também. Então aconteceu no mundo todo. Os que mais marcaram a gente foram os babilônicos e os egípcios. Os babilônicos eles desenvolveram seu próprio calendário, que é um calendário lunisolar, ou seja, ele se baseia na Lua e no Sol. Esse calendário é composto por 12 meses, igual o da gente. O ano era dividido em 12 vezes, em 12 meses, né? Algumas vezes, em alguns momentos especiais, eles adicionavam um 13º mês, que eram para comemorações religiosas, fazer coisas que tinham a ver com a religião deles. Então era um calendário bem composto, não é, bem desenvolvido para a época. E aí a gente vem com o calendário egípcio, né? 11.000 anos antes de Cristo, veja só que faz muito tempo, os egípcios desenvolveram um calendário solar. Eles olharam para o céu e perceberam que o Sol tinha padrões de posição e tudo mais. E eles acharam isso interessante. Com base no céu também, eles perceberam que haviam padrões. Eles olhavam para uma estrela, que a gente hoje chama de Sírius, que é um componente da constelação Cão Menor, e percebiam que
diante de uma certa posição dessa estrela, da aparição dessa estrela, de uma certa posição dessa estrela, havia uma cheia no Rio Nilo. Então, quando o Rio Nilo subia, era um momento propício para a agricultura e eles plantavam e armazenavam aquela comida ali com base nisso. Então, eles adicionaram isso, incorporaram isso ao seu calendário. Esse calendário, como eu disse, se baseava na cheia do Nilo, ele tinha 365 dias, assim como o nosso. Veja só que interessante. 11 mil anos antes de Cristo, eles já conseguiram perceber isso, observando o céu, fazendo anotação e estudando. Como já deu para perceber, a astronomia ela vai acabar influenciando na agricultura. A agricultura, até hoje, em alguns locais, inclusive há estudos científicos sobre isso, ela se baseia também na astronomia. Então, várias culturas acabaram descobrindo que eles poderiam descobrir os melhores momentos para o plantio através dos astros. Eles olhavam para a Lua e percebiam que durante uma certa fase da Lua, quando eles plantavam, a planta crescia mais rápido. Que durante certa fase da Lua, durante certa fase do ano, quando eles colhiam, eles tinham a possibilidade de fazer um replantio e colher mais rápido novamente, tendo assim uma melhor produtividade. Isso aconteceu em várias culturas ao redor do mundo. Isso acabou trazendo a conquista de uma independência alimentar. As pessoas já não precisavam estar colhendo por aí, andando na mata, procurando comida. Eles poderiam plantar e ter certeza que eles iriam colher dali a tanto tempo, com base nos astros. Eles conseguiram perceber o melhor momento para o plantio, eles conseguiram perceber o melhor momento para a colheita, perceberam o melhor momento para a poda. Tudo através dos astros. Então a astronomia, ela ajudou eles a potencializar os ganhos alimentares. Tudo isso com base na astronomia, veja só que importante. E como eu disse, hoje a gente ainda usa isso. E a astronomia também acabou influenciando em crenças e culturas. Como? Por exemplo, nos egípcios, a gente tem a cosmologia egípcia, onde os egípcios acabaram construindo a sua religião e as suas crenças em cima da astronomia. Eles observavam padrões do céu e construíam as suas crenças em cima disso. Como, por exemplo, o surgimento da noite e do dia. Os egípcios acreditavam que era uma briga, uma luta entre deuses, que via lá o deus do sol e depois ele caía e subia o deus da noite e tal. E eles tinham essas ideias, que o deus do sol descia e ia até o inferno deles, digamos assim, e por isso que ele sumia durante aquele tempo, e depois eles venciam a batalha ali naquele inferno e subia ao céu de novo, e aí vinha a luz mais uma vez. Eles tinham essas crenças, tudo isso baseado em astronomia. Toda a cultura deles se baseava em torno disso. E com isso eles buscavam compreender cada vez mais o universo. Foi isso que trouxe tanta complexidade à cultura egípcia, que a gente hoje em dia estuda, vê em filmes e acha super interessante. Aí vai lá, tem um deus Anubis, não sei o que. É muito legal. Veio também aí com o tempo, que até hoje tem muita gente que acredita e tal, a astrologia, que é um estudo, digamos assim, uma pseudociência, que se baseia nos astros do zodíaco. O que são esses astros do zodíaco? São constelações que surgem no céu, e eles acreditam que em determinados meses cada constelação vai ter uma força, uma influência maior sobre a vida na Terra, sobre os humanos. Então a pessoa que nasceu em novembro, ela vai estar sob influência de tal planeta, de tal constelação, ela vai ter o signo de Escorpião, isso vai influenciar na personalidade dela para ser assim, assim e tal. Então a astrologia, ela não é uma ciência, como dizer, é uma pseudociência, mas é um desenvolvimento cultural que existe em cima, baseado na astronomia, só que sem ser ciência, mas é cultura. E como eu disse, muita gente hoje ainda acredita nisso, acredita piamente. E é normal, faz parte da cultura da pessoa. Conceitos importantes para a gente entender de astronomia que vai ajudar muito. Conceito de geocentrismo e heliocentrismo. Como que é isso? Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que a Terra era o centro do universo. A Terra estava aqui paradinha e o universo girava em torno da Terra. As estrelas, o Sol, os planetas e tudo girava em torno da Terra. E a Terra ficava lá paradinha no meio e tudo girando em torno da Terra. É uma visão empírica que realmente, sem instrução, você olha para o céu e tem a sensação de que é o Sol que está andando, ou a Lua que está andando, e não a Terra. Normal. Só que com o tempo isso começou a se basear em religião também. Juntaram a religião, botaram ali no meio e tal. E isso foi muito consolidado. Houveram até estudiosos na época, como por exemplo o Cláudio Ptolomeu, que foi um astrônomo e matemático grego, que criaram modelos matemáticos para
apoiar isso, fazer aqui, a matemática apoia e a Terra é o centro do universo e acabou. Tudo isso durante o século II, esse Cláudio Ptolomeu desenvolveu esse modelo durante o século II. E como eu disse, as crenças religiosas elas ajudavam a corroborar para isso. Crenças baseadas no cristianismo, baseadas em outras religiões também, corroboravam para essa visão. E essa visão se consolidou muito, principalmente quando a igreja começou a tomar conta do mundo, digamos assim, quando começou a governar o mundo. Tanto que algumas pessoas surgiam com a ideia, como por exemplo um cara chamado de Giordano Bruno. Ele teve um sonho, a ideia dele não foi baseada em ciência, ele teve um sonho, onde nesse sonho ele dizia que estava no espaço e lá não havia nem cima, nem baixo, nem lado, nem outro, estava no vácuo. E ele olhou para a Terra e percebeu que ela não era o centro do universo, que na verdade a Terra não era o único planeta, existiam outros planetas que giravam em torno do Sol. E o Sol com esses planetas não eram únicos, existiam outros e outros e outros infinitos planetas com suas estrelas lá, com seus sóis orbitando e tudo mais. Então as ideias de Giordano Bruno estavam muito próximo do que é real, do que a gente tem provas hoje, sabe? Mas Giordano Bruno teve a brilhante ideia de sair contando para todo mundo a ideia dele, porque ele via a criação divina de Deus como algo grandioso demais para ser finito, para ser só a Terra. Então ele imaginava que um Deus infinito teria uma criação infinita e existiria um universo infinito cheio de planetas infinitos, com pessoas infinitas. Ele acreditava nisso. Aí ele saiu contando para todo mundo. A igreja não gostou muito disso. Na época a igreja governava o mundo, tal, não sei o quê. Olhou para Giordano Bruno assim, não é mesmo? Vem cá, meu amigo. Aí começaram a perseguir o cara, mandaram prender ele foi torturado para confessar que, praticava bruxaria. Foi durante a época da Inquisição. Aí para confessar que praticava bruxaria, que o que ele estava falando era mentira, que era inventado pelo diabo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Resultado, Giordano Bruno morreu, ainda preso. Foi torturado até o fim da vida, não sei o que. Se eu não me engano, ele até chegou a confessar que ele estava mentindo, que aquilo ali foi uma invenção maluca e tal. Mas ele morreu assim mesmo. Então, por conta desse poder, dessa imposição religiosa, o geocentrismo se manteve durante muito tempo predominante. E foi muito difícil combater o geocentrismo. E veja só, a gente falou desse início do geocentrismo no século II. Somente no século XV é que a gente teve um pesquisador que foi lá e pegou, e ele tinha certas provas. Ainda não era o suficiente, ainda estava incompleto, mas ele já tinha alguma coisa, que foi Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, ele desenvolveu um modelo onde ele dizia que o Sol era o centro da nossa galáxia, do nosso sistema solar, os planetas giravam em torno do Sol e que o universo girava em torno disso. Aí estava o erro dele, que não conseguia explicar o resto. Mas até aí ele já estava no meio do caminho. Então já era um primeiro passo para a gente chegar onde a gente está hoje. Qual foi a diferença entre Nicolau Copérnico e Giordano Bruno? Giordano Bruno tirou essas ideias da cabeça, ele não tinha nada que corroborasse. Ele sonhou, acreditava que o sonho dele era real, que era uma revelação divina e saiu falando para todo mundo. Aí ele se lascou. Nicolau Copérnico ele chegou com provas. Ele tinha cálculos matemáticos, ele tinha modelos para provar o que ele estava falando. Mas como eu disse, o modelo dele não comprovava tudo. Ele ia até certo limite. A ideia de Nicolau Copérnico é algo que a gente chama hoje de heliocentrismo. Geocentrismo é a Terra no centro do universo. Heliocentrismo seria o Sol nesse centro, mas não exatamente do universo, mas do nosso sistema solar. Então, a ideia do geocentrismo, a teoria do geocentrismo, foi derrubada. Veio o heliocentrismo. Porém, não foi tão fácil assim. O heliocentrismo até hoje é a ideia que é a aceita, que já foi provado, mais do que provado, que já não tem mais nem graça. Mas como eu disse, houve resistência das pessoas e da comunidade acadêmica, que muitas vezes era muito religiosa. Estava sempre envolvido, ciência e religião, política e religião, ciência e tudo misturado com religião. Então a comunidade científica não aceitou e disseram que as provas deles eram insuficientes. Realmente, ele parou no meio do caminho. Com o tempo vieram outros pesquisadores, como por exemplo Galileu Galilei, e foi lá para o final do século XVI para o começo do século XVII. Veja só quantos anos se passaram.
que o heliocentrismo passou a ser aceito, porque eles vieram com novos modelos, com novas provas, que realmente não tinha como ser refutado. Então aí o heliocentrismo entrou em voga e está aqui até hoje com a gente. Outro conceito importante para a gente entender na astronomia, muito importante, e que também as pessoas normalmente não entendem muito bem, mas acham que entendem, é a teoria do Big Bang, The Big Bang Theory, né, que foi o nome da série. O Big Bang é um nome dado a um provável evento que aconteceu cerca de 13,7 bilhões de anos. Esse evento, segundo os modelos atuais, esse é o mais preciso, diz que a origem do universo se desenvolveu nesse evento. Também nesse evento foi desenvolvido o espaço e o tempo. O tempo e o espaço até então não existiam, somente após o Big Bang foi que isso aconteceu. O nome Big Bang também é meio controverso, porque Big Bang quer dizer a grande explosão. Mas o universo, de acordo com essa teoria, a princípio ele se concentrava em um único ponto, pequenininho assim, um ponto denso e quente, lá concentrado. Até que houve alguma ruptura, explodiu e não fez bang. Por que não fez bang? Porque não fez barulho de explosão. Porque o som não se propaga no espaço. Então ele nem era big nem fazia bang. Tem essa controvérsia. Bem, a teoria diz, como eu disse, que toda a massa do universo se concentrava em um único ponto, em uma esfera maciça e densa. Em determinado momento, por algum motivo que não se sabe o porquê, ainda se estuda muito sobre o Big Bang, não se tem todas as respostas ainda, e a ciência não se envergonha disso. A ciência só se envergonharia de dar respostas falsas, de mentir. Mas tudo na ciência tem sempre que ter prova. E é até bem chato quando você trabalha na ciência, porque cada ponto que você bota ali você tem que provar. Enfim, houve essa explosão, essa ruptura. Com isso se iniciou a expansão. Essa expansão do universo acabou distribuindo átomos por todo o espaço, né? Átomos e radiação. Então houve uma era de radiação no universo com a nuvem de gases. Ondas de rádio ainda são captadas hoje. Ondas que corroboram com a teoria do Big Bang, porque não existia outra explicação para ver ondas de rádio se propagando pelo universo, que a gente recebe aqui na nossa Terra, inclusive, que até causa interferência. Quando você pega o rádio e fica aquele chiado, aquilo ali na verdade são captações de ondas de rádio. Então o universo se manteve muito quente durante bilhões de anos. Nos primeiros instantes da criação do universo, a temperatura do universo chegou a alcançar milhares de graus Celsius. Então é uma coisa que a gente nem consegue explicar. E para você ter uma ideia, essa expansão no princípio foi tão rápida que a unidade de tempo que a gente usa hoje não é o suficiente para dizer o quão rápido ela foi, sabe? Então é algo muito complicado, é algo muito denso esse assunto. Durante esse período de superaquecimento, de expansão, foi quando surgiu átomos como o hidrogênio e o hélio. Porque a gente sabe disso, por conta de modelos matemáticos. A gente sabe que para poder surgir um elemento como esse, precisa de uma temperatura inimaginavelmente alta, que só seria capaz de uma explosão dessa magnitude. Milhões de anos foram se passando e o universo foi esfriando. Essa nuvem de átomos, poeira, digamos assim, foi esfriando. E os átomos começaram a se unir e formar corpos maiores. E como a gente sabe hoje, por conta da teoria da gravidade, corpos maiores atraem corpos menores. E isso foi juntando, formando corpos cada vez maiores. E com o tempo começou a surgir grandes estruturas que a gente tem hoje no universo, como planetas, estrelas, galáxias e etc. Esses corpos foram sendo formados e isso foi dando estrutura para o universo. E nunca ele parou de se expandir. Até hoje o universo está em expansão, está em constante expansão. Tudo está se expandindo no universo. E somente quando o universo tinha lá para os seus 9 bilhões de anos foi que a Terra começou a surgir. A Terra, o Sol e alguns outros planetas do nosso sistema solar. Veja que na história do universo a Terra é muito jovem. Nosso planeta, o nosso Sol é muito jovem, é recente. A teoria do Big Bang, assim como qualquer teoria científica, ela não é algo definitivo. A ciência ela vai mudando conforme novas evidências vão surgindo. Não é como uma crença, por exemplo, que é daquele jeito, vai ficar daquele jeito, vai ser sempre daquele jeito. Na ciência as coisas mudam. Quando surge uma nova evidência, opa, a gente adiciona isso aqui muda todo o esquema aqui, ou também não muda muita coisa, e as coisas vão evoluindo assim dentro da ciência. Então pode ser que surja no futuro uma nova teoria que substitua a teoria do Big Bang, prove que ela estava errada, ou pode ser que ela se mantenha e se prove verdadeira cada vez mais, como vem se provando. Bem, a partir daqui o que a gente precisa saber mais? A gente precisa conhecer
sobre os componentes do universo, para poder ficar tudo bem claro na cabeça da gente. O primeiro componente que eu gostaria de falar com vocês são as galáxias. O que são galáxias? São componentes do universo formados por diversos corpos celestes. O que são esses corpos celestes? São planetas, estrelas, nuvem de poeira, asteroides, cometas, etc. Esses corpos, eles são unidos a um centro. Unidos pelo quê? Pela força da gravidade. Então eles estão ali em rotação, girando em torno de um outro corpo. Existem vários tipos de galáxias. Na verdade são três, a gente divide ali em três tipos, que são as espirais, como por exemplo a Via Láctea e a Andrômeda. A gente tem as elípticas, como a Anã da Ursa Maior ou a Anã de Cetus. E a gente tem as irregulares, como por exemplo a galáxia de Bernard e a Grande Nuvem de Magalhães. Então veja que a gente existe vários tipos. E lembre bem, as galáxias giram em torno de um núcleo central. Elas possuem um núcleo, que é o que amarra elas dentro da força de gravidade, que faz elas se manter unidas. E o que são corpos celestes? Corpo celeste é qualquer astro que se encontra no espaço. Qualquer astro que se encontra no espaço é um corpo celeste. Porém, os principais são os asteroides, os cometas, as estrelas, os meteoros, os planetas, os satélites. Então, corpos celestes engloba tudo que está no espaço. E esses são os principais. Vamos ter os asteroides. Os asteroides são astros rochosos que gravitam em torno do Sol, ou seja, giram ali em torno do Sol. Ou de planetas, como Marte, Júpiter. E as dimensões deles normalmente são pequenas, comparado a outros corpos celestes. Eles possuem um brilho, porém muito fraco. E alguns podem até se aproximar da Terra. Então, essa é a classificação de asteroides, assim que a gente define o asteroide. A gente vai ter também os cometas. Como são os cometas? Os cometas são astros rochosos que vagam pelo universo. Eles desprendem poeira e gelo, ou seja, normalmente eles têm uma cauda. E geralmente eles desprendem essa nuvem de poeira e gelo quando passam perto do Sol. Por quê? Porque ele aquece. Aí solta, quando ele aquece, começa a soltar aquele gelo e forma aquela cauda. Normalmente eles possuem um núcleo de matéria com alguns quilômetros de comprimento. Veja que a gente já está falando de algo bem maior. E normalmente em torno deles tem algo que é tipo uma cabeleirazinha, que são gases que estão se desprendendo de poeira desse asteroide. Então parecem os pelinhos se soltando deles. Essas caudas, às vezes, elas chegam a ter milhões de quilômetros de distância. Ele vai andando milhões de quilômetros, tem aquela cauda lá gigantesca se desprendendo deles. Um dos cometas mais conhecidos é o cometa Halley, né? Que ele passa a cada 75 anos, 74 anos, a gente vê aqui da Terra. Então é algo assim que você só vê uma vez na vida, não tem como ver duas, né? Porque a gente não vive 150 anos. Você só vê uma vez na vida, ou quando tiver novo ou quando tiver velho. Acabou, só tem uma oportunidade de ver o cometa Halley. A gente tem também as estrelas. O que são estrelas? São corpos celestes capazes de emitir luz própria, como, por exemplo, o Sol. Então, eles possuem calor suficiente, energia suficiente para emitir luz, e por isso, às vezes, são chamados de astros luminosos. A vida dessas estrelas pode ser muito longa, e às vezes podem durar até 15 bilhões de anos. Então, as estrelas elas podem viver muito, mas também podem viver pouco. Cada um vai ter sua característica. E quando eu falo muito ou pouco, é em uma relação da astronomia, não para a vida humana. Para a vida humana isso é tempo demais, né? Normalmente, quando uma estrela chega ao fim da sua vida, ocorre o que a gente chama de supernova. A supernova é uma explosão maciça, gigantesca dessa estrela, que vai criar uma nuvem de poeira cósmica. E essa nuvem de poeira cósmica vai ser o berço de novas estrelas no futuro, que é algo muito parecido com o que a gente já falou que aconteceu no princípio do Big Bang. Que aquela poeira vai gerar corpos, esses corpos vão se tornar estrelas. Então hoje os cientistas conseguem observar isso acontecendo. É por isso que eu disse que a teoria do Big Bang se apoia em fatos. Porque não é do nada, eu acho que vai se juntando e não é assim. Isso é observado hoje. Quando ocorre uma supernova, normalmente depois disso vai virar lá nuvem de poeira e com o tempo vão se formando novos corpos, que vão dando início a novas estrelas, que vão formar seus sistemas solares e tudo mais. E a energia liberada por uma supernova é tão grande
que ela pode ser sentida através de aparelhos aqui da Terra. Pode ser observada da Terra. Uma explosão inimaginável, libera uma energia muito grande. E dentro desse conceito também cabe a gente explicar o que é uma constelação. Tem uma constelação de Ursa Maior, tem uma constelação de não sei o que. Que geralmente as pessoas ligam umas linhas, né, que essas linhas são imaginárias, para mostrar. Quem assistiu o Cavaleiro do Zodíaco lembra muito bem das constelações, quando aparecia lá a constelação de Cisne, de Andrômeda, não sei o que. Só que a gente pensa nessas estrelas como um plano, mas na verdade muitas vezes elas estão milhões ou bilhões de quilômetros de luz uma da outra ali, é muito distante uma da outra. Só que como a gente está da Terra, a gente vê ela plana, mas elas na verdade não são planas, elas estão afastadas umas das outras. Vamos ver também os meteoros e meteoritos, que são bem populares, né, por conta da extinção dos dinossauros e tudo mais. Se fala muito sobre meteoros e meteoritos. Bem, o meteoro, eles são fragmentos sólidos, rígidos, que são compostos basicamente de ferro e níquel, ou seja, eles são muito duros. E eles viajam pelo espaço, eles vão viajando lá, voando pelo espaço. Quando eles atravessam a atmosfera e eles queimam, por exemplo, estou falando da atmosfera terrestre, um atravessa a atmosfera terrestre, eles queimam por conta do atrito com a atmosfera, que ele não tinha esse atrito no espaço, né? Ele entra em atrito com a atmosfera, então eles queimam, eles liberam luzes fortes. Eu não sei se vocês lembram que teve um tempo que teve um clarão que foi visto, bem dizer, metade do Brasil todo. Todo mundo ficou impressionado e tal, porque entrou um fragmento de meteoro na Terra. Ele entra em atrito com a atmosfera e explode, libera uma luz muito grande. E muitas vezes esses meteoros são chamados de estrela cadente, que quer dizer uma estrela que caiu. Cadente é tipo, caiu. Então eles são chamados às vezes de estrelas cadentes por conta disso. E a gente ouve também muito falar em jornais, em revistas, sobre chuva de meteoros. Vai ter uma chuva de meteoros tal noite aí. A chuva de meteoros são vários fragmentos de meteoros que vão passar ou cair em algum determinado local. Já os meteoritos, eles são fragmentos que chegam até a superfície da Terra e caem. Na maioria das vezes eles caem no mar, só que às vezes eles podem cair no continente, como lá nos Estados Unidos, que tem uma cratera lá no Arizona que tem cerca de 10 mil anos. Então é uma cratera gigantesca causada por um meteorito. E é algo que ocorre de certa forma assim, meio que comum, meio que normal acontecer esse tipo de evento. O planeta, que é algo que normalmente a gente acha que sabe o que é, mas nem sempre sabe, eles são corpos celestes que não possuem luz própria. Ou seja, a Terra ela não emite luz dela sozinha, não emana luz. Então elas giram em torno do Sol, de uma estrela. Essa estrela ela emite luz e aquece esse planeta. E no caso da gente, aquece a vida também, né? Por que eles não emitem luz? Porque eles não possuem massa o suficiente para ter um nível de energia alto o suficiente que vai gerar a luz. Os planetas mais conhecidos que a gente tem, Marte, Júpiter, Plutão, Saturno e a Terra, né? E por último, não menos importante, vamos falar dos satélites. Os satélites são astros que são atraídos pela força gravitacional de um planeta. Esse astro ele tem uma certa dimensão. E ele gira em torno desse planeta. Alguns planetas aqui do nosso sistema solar, eles possuem mais do que um satélite. Como, por exemplo, Marte, que tem 2 satélites. Júpiter, ele vai ter 16 satélites. Urano, ele tem 17 satélites. Então, e a Terra? A Terra só possui um, que é a Lua, o satélite natural, né? A gente tem os satélites artificiais, que a gente usa para usar os GPS, internet, etc. Mas eu estou falando aqui de satélites naturais, que é, por exemplo, a Lua, que fica a cerca de 380 mil quilômetros de distância da Terra. Então, a distância consideravelmente grande. Bem, pessoal, por hoje é isso. Eu gostaria muito que vocês respondessem o exercício da página 308. É muito importante. Lembrem-se que todo esse conteúdo vai cair em prova e a prova vai ser presencial. Então, eu espero que vocês estudem, revisem bem isso, leiam o livro de vocês e se preparem, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!